Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, digno de louvor. Eu espero que você tenha vindo mais uma vez aqui, não para assistir um culto ao Senhor, mas para cultuar ao Senhor, fazer o culto ao Senhor, ser o culto ao Senhor, ser o sacrifício por meio da tua adoração, por meio do teu louvor, por meio dos teus recursos, por meio do teu culto racional a Ele, dedicado, de coração inclinado a ser mudado, transformado, renovado por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz no meio de nós. Todas as vezes, amados, que você estiver na presença do Senhor, não se esqueça que é para ser tocado para todo sempre, que é para ser transformado para todo o sempre. Quero dizer a você que hoje não é só mais um domingo, hoje não é só mais um culto ao Senhor, mas é uma vez onde Ele nos tocará de uma vez por todas em determinadas áreas na nossa vida. Sim, nós somos transformados de glória em glória, mas naquilo que Ele toca nunca mais permanece igual. E naquilo que Ele te tocou hoje, vai te tocar e está te tocando no dia de hoje, tenha certeza no teu coração que nunca mais permanecerá como está até aqui. Porque aonde Ele toca, Ele transforma. Aonde Ele alcança, Ele habita. Aonde Ele entra, Ele causa uma revolução, uma transformação. E sempre para ficarmos mais parecidos com Ele e mais prontos para a eternidade. É isso que eu e você estamos fazendo aqui, nos aprontando para a eternidade. É isso que eu e você fazemos quando nos achegamos a Ele. Nos despimos da nossa humanidade para recebermos da sua eternidade. Eu e você somos seres eternos porque Ele nos criou daqui para sempre. Amém? Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele tinha um plano para nós e Ele mostrou, Ele criou, Ele estrategicamente desenhou todos os dias da nossa vida. Todos os dias estão contados, planejados, preparados pelas mãos do Criador. Você não é uma criatura que está aí à mercê do acaso. Você não é uma criatura que está aí à mercê do que pode acontecer de forma externa. Mas você é um ser amado do Senhor, que Ele criou com um propósito. E esse propósito, ele não é só terrenal, ele não é só daqui da terra, mas ele é de eternidade em eternidade. Você pode glorificá-lo por isso nessa noite? Louvado seja o nosso Deus, adorado seja o nosso Deus, porque Ele, aquele que começa a obra, Ele é fiel para terminá-la, para cumpri-la, para ir até o fim. Ele vai até o fim, Ele vai até o fim. E eu quero convidar você a abrir a palavra em Miqueias, capítulo 4. Miqueias. Talvez você ache que este livro não está na tua Bíblia, mas está. Os pequenos profetas, profetas menores, né? Não pequenos, profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, o sexto dos 12. Vai lá, naqueles livrinhos bem pequenininhos lá antes de acabar o Antigo Testamento, você vai encontrar Miqueias, capítulo 4. Aleluia! Amém. Se você tiver com um filho aí no teu carro e ele estiver inquieto, pede para ele brincar o jogo dos 7 erros no pastor, que uma hora ele vai encontrar uma alça do óculos faltando. Quebrou, semana que vem vem o novo. Aleluia. Mas que isso não seja distração para você, principalmente o pessoal da ala da esquerda, hein? Amém. Miqueias capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá
que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, no lugar mais alto, e se elevará sobre os outeiros, sobre os outros montes menores. E para ele afluirão, correrão, irão em direção os povos, irão muitas nações, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó. Diga comigo: Deus de Jacó. Para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, nos colocamos perante a Tua palavra, nos colocamos à Tua mercê nessa noite, para que o Teu Espírito opere de forma extraordinária em nós, para que a nossa vida seja impactada pela Tua palavra, guiada pela Tua palavra, admoestada pela Tua palavra, inspirada pela Tua palavra, para que o Teu Espírito possa encontrar matéria-prima por meio da palavra nessa noite, e operar maravilhas, grandes coisas no nosso meio. Que saiamos daqui impactados com a verdade que liberta, que saiamos daqui impactados com a vida transformada, e, Senhor, sedentos e famintos por mais de Ti. É o que nós desejamos de todo o nosso coração. Que, Senhor, eu não atrapalhe nada daquilo que Tu tens para nós nessa noite, e que ninguém atrapalhe nada daquilo que o Senhor tem para cada coração nessa noite. Que o Senhor possa operar com liberdade. Tu tens liberdade, Tu és bem-vindo no nosso meio. Senhor, vem nos transformar mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, definitivamente este pequeno trecho da palavra de Deus é um trecho que nos traz ânimo, porque é um trecho profético que não só fala do retorno de Israel do cativeiro babilônico, mas fala do fim dos tempos. Fala do momento em que a igreja dos últimos dias viverá, fala do momento em que nós, em breve, antecipando o nosso encontro com Cristo, a igreja ela se unirá, ela irá para um lugar mais alto, um lugar de luz, um lugar de vida, um lugar de esplendor, um lugar de sinais, prodígios, maravilhas, um lugar de operação do Espírito Santo, um lugar de revelação, um lugar de plenitude, de certa forma, aquela plenitude que Efésios capítulo 4 fala, por meio dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O Senhor, Ele vem trazendo nesse ajuntamento dos santos, para que eu e você possamos nos unir, separar, discernir a igreja visível da igreja invisível, e vivermos de um momento na plenitude, na expectativa do céu a tocar a terra. E eu não vou me ater a esse texto, mas algo que esse texto traz e que me instiga, e eu oro para que isso possa gerar uma curiosidade no teu coração nessa noite, é que num texto tão apocalíptico, num texto tão do fim dos tempos, dos últimos dias, o Senhor decide se apresentar por meio do profeta como o Deus de Jacó. Não o Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor do Armagedon, não o Deus de Abraão, nem o Deus de Isaac, mas o Deus de Jacó, e nem o Deus de Israel, mas o Deus de Jacó. O Deus de Jacó. Por que o Deus de Jacó? O que Jacó tem para ensinar? O que a vida de Jacó tem para ilustrar para mim e para você? Para que saiamos daqui nessa noite mais parecidos com Deus. Mais parecidos com Cristo, melhor dizendo. Mais parecidos com aquilo que Ele almeja para mim e para você. Jacó, um homem que nasceu
dando problema já. Ou melhor dizendo, ele dava problema antes de nascer. A palavra vai dizer para nós lá em Gênesis, a partir do capítulo 27, a respeito do nascimento de Jacó e Esaú. Quando sua mãe ainda estava grávida, ela sentia os gêmeos Jacó e Esaú brigando em sua barriga. Jacó não só briga durante a gravidez, mas também ao nascer Esaú, o primogênito de natureza, Jacó segura nos pés de Esaú, ele segura no calcanhar do irmão, ainda naquele ímpeto de tentar sair na frente, e ele nasce dessa forma, causando problema. Não é à toa que o seu nome, o nome dado por Isaac, é Jacó, que significa usurpador, enganador, ou na língua são-bentense, aquele que logra. Aquele que logra, Jacó. E Jacó, ele não só nasce dessa forma, mas a palavra começa então uma história derradeira de abismo chamando abismo. Uma história de um homem que só vai pisando na bola. Um homem que negocia a sua primogenitura com o irmão. Esaú volta um certo dia da sua caça, com muita fome, faminto, enfraquecido. E nesse afã de tentar encontrar algo para comer, de tentar restabelecer o seu vigor, a sua força, Esaú vê que Jacó estava preparando ali um prato de lentilha, uma sopa. E naquele momento, então, Esaú, seu irmão primogênito, vai pegar daquele alimento e Jacó tira da frente dele e diz: olha, eu vou te dar isso aqui só se você entregar a tua primogenitura para mim. Só se você entregar as bênçãos do nosso pai para mim. Só se você entregar a liderança da família para mim. E Esaú diz: de que proveito me vale a primogenitura se eu estou prestes a morrer? E neste momento de fragilidade de Esaú, Jacó convence Esaú a entregar a sua primogenitura. Ou melhor dizendo, mais uma vez, Jacó vai ali comprovar a origem do seu nome. E ele logra o seu irmão mais velho e recebe então a primogenitura. Como se isso não bastasse, ele se une ao plano da sua mãe para enganar o seu pai, Isaac. Isaac, num determinado momento, chega para Esaú, o filho mais velho, e diz: Esaú, vai caçar alguma coisa, prepara um ensopado para mim e traz para cá, eu já estou fraco, eu quero dar a você as minhas bênçãos finais de filho primogênito. E Jacó, então, com um plano mirabolante, se faz de Esaú na presença do seu pai Isaac, que já não tinha a visão mais de forma mais purificada, esclarecida. Ele então se faz de Esaú, recebe as bênçãos como um logrador, mais uma vez, um usurpador, um enganador, e ele dá um jeito de se sair bem. Até aqui, meus amados, nós encontramos em Jacó a nossa natureza pecaminosa. Até aqui, eu e você podemos nos ver em Jacó inúmeras vezes na nossa natureza carnal, pecaminosa, na nossa fraqueza para com o pecado, na nossa humanidade, na nossa insuficiência, na nossa vontade de se sair melhor do que os outros, no nosso orgulho. Eu e você nos encontramos em Jacó inúmeras vezes. Mas Jacó se encontra com Deus. Jacó tem um encontro, primeiro encontro, um encontro marcante, um encontro onde aquele que
ele havia ouvido falar do seu avô, Abraão, do seu pai, Isaque, aquele a quem Jacó já havia ouvido inúmeras histórias, aparece para ele. Jacó, quando logra o seu irmão mais velho, recebe as bênçãos do seu pai Isaque. Sua mãe e seu pai entendem que Esaú vai querer vingança e sugerem a ele para que ele fuja e vá para uma outra terra, para uma outra região, onde parentes deles estavam lá morando. E dizem a Jacó: Jacó, vai para lá construir tua vida, vai embora, foge, você já fez muita coisa errada por aqui. E Jacó, nesse percurso de sair daquele ambiente que ele já havia causado tantos problemas, sair de um lugar onde ele de fato foi o usurpador, ele foi aquele que logrou, ele foi aquele que estragou tudo, ele então vai em direção a um novo lugar, talvez esperançoso de uma mudança, talvez esperançoso de uma vida de paz, talvez aguardando algo diferente daquilo que ele havia vivido até então. E durante a viagem, ele vai repousar, ele vai dormir num determinado lugar, ele pega uma pedra, usa esta pedra de travesseiro e ele dorme. E quando Jacó dorme, amados, ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus. No momento em que os seus sentidos estão inaptos, no momento em que ele está, entre aspas, desligado, na expectativa de uma nova região, de um novo lugar, de uma nova vida, nesse momento de transição, ele tem um encontro com Deus. Em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, a palavra narra para nós esse encontro. Eu quero ler para você aqui. Gênesis 28, 10 em diante diz assim: Partiu Jacó de Berseba, obrigado, e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Neste momento, onde Deus começa a se revelar na vida deste usurpador, na vida deste homem especialista em lograr os outros, na vida deste homem carnal, na vida deste homem terreno, Deus coloca um cenário para que ele vislumbre o início de um relacionamento, o início de uma espiritualidade, o início de um contato, de toque daquilo que é sagrado para aquilo que é terreno. Um momento de acesso, um momento de encontro, um momento de vislumbrar coisas novas, coisas diferentes, coisas das quais ele até então não sabia nem sequer da existência, a não ser por histórias antigas de seus avós e seus pais. E nesse momento então em que ele vislumbra isso, no versículo 13, a palavra continua dizendo: perto dele estava o Senhor. E lhe disse, : eu sou o Senhor. Prazer, Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, o teu avô, de Isaque, teu pai. E a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra.
porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Neste momento, Jacó tem um encontro com o Senhor. Neste momento, Jacó não vive mais de uma religiosidade, não vive mais de uma cultura em que ele havia ouvido dos seus pais e avós. Jacó não está na sombra de nada e de ninguém. Neste momento, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaac, seu pai, se apresenta a ele e diz: Jacó, eu estou te dando uma identidade hoje. Nessa madrugada, Jacó, eu me apresento a você. Nessa madrugada, Jacó, eu te dou uma nova identidade. Não é mais a identidade do teu pai, não é mais a identidade do teu avô que vale, mas agora é a tua. Você tem uma história comigo. Você tem uma história, você tem um pedaço da minha história, Jacó. Você tem um pedaço, uma porção dos meus planos. E eu te usarei de forma sobremodo. E ele diz: eis que eu estou contigo. É interessante que quando ele acorda, ele ainda começando a entender o que havia acontecido, ele fala que o Senhor está nesse lugar. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus. Casa de Deus significa Betel. Betel significa casa de Deus. E ele atribui ao lugar aquilo que Deus havia atribuído a ele. Ele diz que aquele lugar era a casa de Deus, mas Deus fala: eis que estou contigo. Eu irei contigo. E neste momento, então, o Senhor começa uma jornada na vida de Jacó. Neste momento, Jacó, imagine eu e você no lugar dele, vislumbrando, podendo acordar numa manhã como talvez tantas outras, e dizer: eu tive um encontro com Deus. Eu tive contato com o Criador dos céus e da terra. Ele falou comigo, Ele se manifestou a mim, Ele me deu um plano, eu tive um encontro com Deus, todas as coisas se farão novas. E assim também é quando eu e você nos encontramos com o nosso Deus. Eu e você somos imediatamente transformados. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, que faz dele Senhor e Salvador no seu coração, é regenerado. Ele se torna imediatamente uma nova criatura. Ele se torna imediatamente habitação do Espírito Santo. Ele se torna imediatamente alvo como a neve, porque ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz em favor de nós. Todos nós que tivemos um encontro com Cristo, somos imediatamente regenerados. Agora, veja só que interessante. Talvez nesse momento em que Jacó acordou, com essa experiência, com essa expectativa do novo, amados, não tem nada melhor do que se encontrar com o teu Deus. É o novo que se apresenta na tua frente. É a esperança que você se depara com ela. É onde tudo fica opaco, tudo fica sem sentido, porque Ele se torna maior e melhor do que todas as coisas. É o momento em que nós deixamos a nossa identidade pecaminosa de lado e recebemos a nossa identidade celestial, a nossa identidade de filho, de amado, de querido, de salvo, de remido, de lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu quero dizer a você que tenha Jesus no teu coração como Senhor e Salvador, não tenha dúvida da tua salvação, porque aquilo que Jesus fez na cruz está consumado para todo sempre. Para todo sempre.
para todo sempre, está consumado. Diga comigo aí do teu carro, está consumado. Está consumado. Não viva no pavor, no medo, na insegurança, na incerteza entre céu e inferno. Se você efetivamente fez de Jesus o teu Senhor e Salvador, você certamente viverá feliz para sempre. Agora, nós temos um probleminha aqui. Porque Jacó era o usurpador. O Senhor se apresenta a ele. O Senhor dá a ele uma nova identidade de propósito, de missão. O Senhor dá a ele uma expectativa de algo infinitamente maior do que qualquer outra expectativa que ele poderia ter. Do translado em que ele estava passando, do momento de transição em que ele estava vivendo. Talvez Jacó se encheu de esperança de que tudo aquilo havia ficado para trás e ele não teria que reaver nada daquilo. Talvez Jacó se encheu de expectativa de que tudo se faria novo no sentido de que ele não haveria mais de lidar com as coisas do passado. E aqui, meus amados irmãos, é onde nós muitas das vezes ficamos confusos. Porque se tudo se fez novo, se somos uma nova criatura, se somos regenerados, se o sangue do Cordeiro que foi aspergido na cruz em favor de nós, de fato é eficaz e imediato, por que é que na manhã seguinte, no dia seguinte, as pendências parecem estar ali e situações que não foram resolvidas continuam aparecendo como fantasmas, às vezes, para nos amedrontar? É porque o Senhor, Ele espera o início de um relacionamento na nossa vida e na nossa intimidade. E é por isso que nós estamos hoje iniciando uma série chamada Perseverança. Veja que interessante. Jacó teve este encontro com o Senhor. E a história poderia acabar aqui e ele poderia sair deste encontro e a sua vida poderia seguir perfeitamente, inabalável, a partir daí. Mas interessante é que não é isso que acontece. Porque assim como a palavra revela para nós, em Gálatas capítulo 6, do versículo 7 em diante, está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O encontro que eu e você temos com o Senhor é um encontro de start, de início. É um encontro onde, de fato, tudo aquilo que eu falei a respeito da obra da cruz é evidenciada. Porque se não fosse pela obra da cruz, nós não teríamos acesso ao Pai. Se não fosse pela obra de Cristo, nós não teríamos a sequer chance de começarmos a plantar um novo tipo de semeadura. E perseverança, meus amados, está totalmente vinculada à semeadura. Porque o encontro que eu e você temos com Cristo Jesus, e quando eu e você somos regenerados e somos salvos, selados, somos evidenciados como os escolhidos, os eleitos de Deus,
nos dá a oportunidade para nos relacionarmos com o Senhor, para que a nossa natureza carnal seja mortificada dia após dia, para que ao vivermos a nossa vida, comecemos a plantar um novo tipo de semeadura. É por isso que é tão importante e vital o cristão compreender a palavra perseverança. Vamos adiante. Jacó sai deste encontro, continua a sua jornada, e já na sequência ele encontra-se com seus parentes. Ele se aproxima a um poço, este poço estava tampado, e aí deste poço aparece uma pastora da qual ele olha, ele se identifica como familiar, como um familiar dos seus pais, e ali então ele encontra Raquel. Raquel corre de volta para casa dizendo que havia encontrado um parente, diz a seu pai Labão a respeito deste encontro. Labão manda chamá-lo, e aí Jacó vai para Labão, fica ali algum tempo, e como era de costume da época, uma pessoa que ficava num determinado período mais longo na casa de alguém, ou ela teria que pagar, ajudar com as despesas, ou ela então iria trabalhar para ajudar ali nos afazeres daquele ambiente. E naquele determinado momento, então Jacó se pronuncia a Labão e ele diz: olha, eu quero ajudar de alguma forma, mas eu não tenho dinheiro nenhum. E aí Labão diz a ele: o que você então me propõe? E Jacó diz: olha, eu vou fazer o seguinte, eu gostei da tua filha, e eu então vou trabalhar por ela 7 anos. E Labão então responde de uma forma subliminar, dizendo: bom, se eu vou entregá-la a alguém, é melhor que entregue a alguém que é da família. E aí nós sabemos que Jacó, ele começa essa jornada de 7 anos, trabalhando para se casar com Raquel. E assim que os 7 anos se dão, o tratamento de Deus começa na vida daquele homem. O tratamento do Senhor, daquele que se encontrou com ele, daquele que deu a ele uma nova identidade, daquele que deu a ele esperança, dá também o tratamento para que ele possa perseverar em sua jornada e será aperfeiçoado. Porque aquele que persevera é aperfeiçoado. É impossível ser aperfeiçoado sem perseverar. É impossível, não há meio algum de ser aperfeiçoado se não houver a necessidade de perseverar em alguma coisa. Deixa eu dizer algo a você. Você está de pé, não por causa dos churrascos, dos momentos de eventos ou dos encontros de comidas feitas mais elaboradas por mãos de especialistas. Você está de pé aí por causa do arroz, do feijão e do bife nosso de cada dia. E é nesta oportunidade em que nós recebemos, obrigado querido, em que nós recebemos de perseverarmos naquilo que aparentemente parece trivial, o Senhor usa e oportuniza um aperfeiçoamento nas nossas vidas. Então, no momento em que Jacó vai lembrar ali Labão a respeito do seu casamento com Raquel, Labão diz: é verdade, eles preparam um casamento, o casamento se dá, mas noite de núpcias, não sabemos exatamente como foi, há uma cultura ali do véu, a gente não sabe se, enfim, não sabemos exatamente o que aconteceu com Jacó, mas o que sabemos é que no dia seguinte da noite de núpcias, ele acordou e não encontrou Raquel do lado dele, mas encontrou a sua irmã Lia. Para acabar, né? E amados, nessa história de perseverança, nós
encontramos oportunidades. E eu quero falar a respeito de 3 oportunidades para você nessa noite. Na perseverança, a primeira delas, é onde eu enfrento os meus maiores gigantes. Na perseverança é onde eu enfrento os meus maiores gigantes. É interessante se pararmos para pensar que Jacó armou um plano mirabolante para enganar o seu pai Isaac e foi cair nas mãos de um sogro que também o enganou. Será que isso não seria uma semeadura? Eu digo que sim. Será que isso não seria o tratamento do Senhor na perseverança de Jacó? Eu digo que sim. Na perseverança, onde nós enfrentamos os nossos maiores gigantes. Veja lá no capítulo 29, versículos 25 a 28. É exatamente isso que acontece. Ao amanhecer, viu que era Lia. Imagina você, na noite de núpcias, acordar ao lado da sua amada e olhar e encontrar uma mulher meiga dos olhos. Era o que Lia era caracterizada na palavra de Deus. Enquanto Raquel era formosa de rosto e de corpo, Lia era meiga dos olhos. Ou seja, olhos bonitos, né? E nesse momento, então, ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: o que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: liso. Um homem que sabia lograr assim como ele. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais... O que está escrito aí na tua Bíblia? Mais o quê? Mais 7 anos, que ainda me servirás. Versículo 28. Revoltou-se Jacó. É isso que está escrito aí? É isso que está escrito aí? Se for, dá uma buzinada. Revoltou-se Jacó. Se não é, dá 2 buzinadas. Concordou Jacó. E se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Jacó começa a concordar, entendendo que ele não estava mais nas mãos dos homens, mas ele estava agora na mão corretora de Deus. Ele estava agora no lugar onde Deus o corrigiria e o levaria a novos níveis de glória e de entendimento. E eu e você, amados, precisamos entender isso. Que quando nos colocamos nas mãos de Deus, e eu espero que você esteja na mão de Deus, tenha se colocado nas mãos de Deus, Ele corrige para elevar o teu nível de glória, para elevar o teu nível de intimidade, para elevar o teu nível de relacionamento, para te tornar mais parecido com o que há de por vir sobre todos nós. É a oportunidade que nós recebemos. Jacó entendeu e concordou. Ele entendeu que ele havia conhecido alguém que lograva melhor que ele. E que Deus havia proporcionado para ele a oportunidade da perseverança. Deixa eu dizer a você algo. Querido do meu coração. Se tem alguma coisa muito estranha e ruim acontecendo contigo, e você se encontra nas mãos de Deus, entenda que é oportunidade de perseverança no Senhor. De perseverança no Senhor. Perseverança no Senhor. Cuidado para não sair causando uma revolução, achando que você está contra homens. Na verdade, você pode estar muito bem contra Deus. E neste caso, é melhor se aquietar. Neste caso, é melhor silenciar. Neste caso, é melhor morrer e perseverar nos caminhos de retidão do Senhor. Em nome de Jesus,
Não pague mal com mal. Não caia nas astúcias e ciladas do inimigo. Que nem Jó, que foi Jó, murmurou. Receba a perseverança como algo que é um presente de um pai que ama e quer te levar para novos níveis de intimidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como se isso não bastasse, ele finalmente casa com Raquel e Lia, sai no prejuízo, a primeira bigamia da palavra de Deus, algo que lá na frente é criada a lei, quando Moisés recebe os 10 mandamentos e cria 613 leis, é feita uma lei justamente lembrando desse caso. E ali, por conta de parentesco, bigamia, e ali então, algo acontece para que a perseverança de Jacó ainda seja mais e mais exercitada. Como se não bastasse Jacó ser aquele que logrou o seu irmão, como se não bastasse Jacó ser aquele que competia com o seu irmão o tempo todo, ele recebe de presente 2 irmãs que vivem a vida para competir uma com a outra. Você acha que isso é ironia do acaso? Eu creio que não. Eu creio que é mais uma oportunidade para que Deus ensine Jacó a perseverar num aperfeiçoamento de santificação, a poder olhar e meditar todos os dias daquelas 2 mulheres que competiam para ter mais filhos, uma do que a outra. E eu fico imaginando Jacó naquele contexto de briga, de rixa, de partidarismo, se lembrando de todas as desavenças, de todas as coisas que ele fez com o seu irmão mais velho. Deus fez questão de colocar um exemplo dentro da sua casa, fazer aliança com ele, para que ele fosse ministrado profundamente. Num período aí de quase 15 anos, onde essas mulheres foram tendo filhos, de rixas, competição, brigas, desavenças, para que ele fosse uma por uma aperfeiçoado por meio da perseverança, por meio de aguentar, de tolerar, de compreender, de assistir de camarote. Não se esqueça que talvez aquilo que você esteja assistindo de camarote seja algo proporcionado pelo próprio Deus para te lembrar de quem você era e te apresentar o novo você que você precisa se tornar. Em nome de Jesus. Entenda, isso não se trata de salvação. Isso se trata de santificação. Eu e você fomos regenerados imediatamente no momento em que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas a nossa jornada, a minha e a tua jornada de santificação é para a vida toda, até a morte, que é um momento de glorificação. Tem alguém aí? Aleluia! 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 É na perseverança que eu enfrento os meus maiores gigantes. Veja que interessante. Uma das características que é dada a Jacó, no momento em que ele nasce, lá no capítulo 25, no versículo 27, a palavra diz assim: cresciam os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Aqui a gente pode subentender que um caçador é aquele que é perseverante, é aquele que fica de tocaia, é aquele que entende que as coisas não são de graça, é aquele que entende que é necessário esmero, trabalho, ardor para conquistar as coisas. Já Jacó
porém homem pacato, homem sossegado, habitava entre tendas. No original, esse pacato significa sossegado, um homem que se acostumou à vida fácil, um homem que não tinha como característica o que Esaú tinha, que era um homem do campo, um homem caçador, um homem que se esmerava. Mas o Senhor, quando perseveramos nele, Ele muda a nossa natureza humana. A identidade dele é constantemente forjada nas nossas vidas. A identidade dele é constantemente trabalhada por meio da palavra e do Espírito nas nossas vidas. E nós somos modificados, nós somos transformados, nós vamos em direção a algo diferente. E é exatamente isso que o Senhor foi trabalhando na vida de Jacó. Olha que interessante, de um homem pacato e sossegado, Deus o fez um homem trabalhador. No capítulo 31, no versículo 6 e 7 está escrito assim, quando ele conversa com Rebeca e Lia, ele diz assim, Raquel e Lia quer dizer, ele diz assim: vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. E aqui, amados, não é que mudou dando aumento, não, ele foi tirando. Se você acha que a inflação aqui está ruim, imagina a inflação de Labão. Por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Um homem que trabalhava, um homem que havia sido transformado de pacato a trabalhador. Porque na perseverança é onde eu e você enfrentamos os nossos maiores gigantes. É na perseverança, quando nós não desistimos, quando nós não esmurecemos, quando nós não ficamos à toa e achamos que é pela inércia, mas é pelo dia a dia, na presença do Senhor, perseverando, indo na casa de Deus, lendo a palavra, estando se interessando, se entregando na vida piedosa, jejuando, orando, buscando a face de Deus. É quando eu e você perseveramos, a nossa natureza começa a ser transformada de carnal para celestial, por meio dos frutos daquilo que já foi se dado no nosso espírito. Mas o Senhor então Ele permite que neste processo nós nos apaixonemos ainda mais por Ele, que neste processo nós nos acheguemos com mais amor e paixão na presença dEle, porque a cada gigante que eu e você vencemos na perseverança, mais da dose de intimidade é derramada sobre nós, mais da dose de proximidade é derramada sobre nós, mais das coisas celestiais são reveladas aos nossos olhos, mais do fruto do Espírito nós colhemos: paz, perseverança, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, fé, amor. Como é bom perseverarmos no Senhor, como é bom crescermos no Senhor, como é bom permitirmos nos colocarmos nas mãos dEle e aceitarmos a escola da vida que Ele traz para cada um de nós. Lembre-se nessa noite, a partir dessa noite, que Ele está no controle de todas as coisas. E se algo está ocorrendo na tua vida e você se encontra nas mãos dEle, certamente é para a glória dEle. E você será aquele que brilhará essa glória que é dada a Ele. Você não gostaria de ser um elemento de adoração nas mãos de Deus? Eu quero. Para a glória dEle. Para a glória dEle, persevere. Para a glória dEle, permaneça. Para a glória dEle, aguente. Para a glória dEle, suporte. Para a glória dEle, morra mais e mais para você. Para a glória dEle, se entregue completamente a Ele. E não permita com que a tua carne fale mais alto e você arranje desculpas bíblicas para sair dessa. Cuidado, que
talvez daquilo que você esteja querendo sair é das mãos de Deus. Não saia das mãos de Deus. Porque é melhor na tempestade com Jesus do que no mar calmo sem Jesus. É melhor no meio do caos com Cristo do que na paz sem Cristo. Porque não há paz sem Cristo. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Na perseverança eu enfrento meus maiores gigantes. Segundo, na perseverança eu consigo discernir a voz de Deus da minha voz. É quando eu persevero que eu consigo discernir a voz de Deus de todas as outras vozes, inclusive a minha. Amados, essa lição de Raquel, Lia, Labão, de Jacó, durou 20 anos. 20 anos. 7 anos casamento, mais 7 anos e mais 6 anos de escravidão. Porque o bem da verdade é que Labão fez de Jacó escravo. O contexto histórico-cultural relata para nós, amados, que ele estar ali tendo que trabalhar e continuar trabalhando é porque ele se tornou codependente de Labão. Ou seja, o nome disso é escravidão. Naquele contexto, naquela época, naquela região. Imagine só um homem que achava que ia lograr todo mundo, que ia se dar super bem. Deus faz dele escravo, casa com uma mulher que nem queria, para que ele pudesse refletir profundamente a respeito da sua identidade passada e se tornar algo que glorificasse o nome de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia também no meio disso tudo. E a palavra vai terminar boa. Eu quero deixar essa esperança no teu coração. Ela vai terminar boa. Mas nós precisamos entender o que há por trás da história de Jacó, porque Jacó é citado tantas vezes na palavra de Deus. Porque definitivamente ele mostrou um caminho, não só de regeneração, mas um caminho de santificação. Ele mostrou um caminho não só de um homem que se encontrou com Deus e que reconectou a sua espiritualidade, como aquela escada do céu que tocava a terra, que tocava o céu, e anjos subindo e descendo, mas também de um homem que aceitou, na escola da vida, permanecer nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus, perseverar para se tornar aquilo que Deus quisesse que ele se tornasse. Porque afinal de contas, deixa eu te dizer um segredo, fazer de Cristo Senhor é se render completamente para Ele por toda a tua vida. Não é receber um presente e continuar achando que você é dono do seu nariz. Não é você viver uma experiência e continuar vivendo a tua vida como se nada tivesse acontecido, esperando algo místico acontecer para você ser arrebatado dali. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é se entregar completamente à vontade dEle, rumar o trilho dEle, escolher o caminho dEle e morrer para si, dia após dia, após dia, após dia, e acreditar que o que Deus tem para mim hoje é o que eu preciso. Ai, que palavra dura! Que palavra dura! Que palavra difícil! Em meio a tanta rebelião, em meio a tanto partidarismo, como é que nós vamos nos entregar por completo nas mãos de Deus? É tentando entender uma ideologia após outra, após outra, após outra. Ei, deixa eu te dizer, você se entregou para Deus ou não? Ah, pastor, mas os dias são maus. Eu sei, está aqui. Ah, pastor, mas está acabando. Eu sei, está aqui. Mas olha, é o capeta governando. Eu sei, está aqui. O que eu vou fazer com isso? Eu vou me entregar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e me render ao tratamento dEle para com a minha vida. Eu não estou falando de passividade.
estou falando de um coração contrito e quebrantado nos pés do seu Senhor. Do seu Senhor. Do seu Senhor. Eu consigo discernir a voz de Deus da minha. Eu consigo calar todas as outras vozes na perseverança. No meu relacionamento com o Senhor diário, no meu relacionamento de intimidade com Deus, no meu relacionamento de entrega com o Senhor, eu consigo discernir a minha voz clamando alto e eu consigo calá-la, porque a voz de Deus se torna mais suave, se torna melhor, se torna algo que eu desejo e almejo ouvir. É exatamente isso que acontece com Jacó neste processo. Em Gênesis capítulo 31, nos versículos 2 e 3, a palavra diz: 20 anos haviam se passado, amados. 20 anos nessa escola da vida. 20 anos nas mãos de Deus, perseverando, se calando, entendendo que o que ele vivia era porque Deus havia permitido, entendendo que as atrocidades acontecendo na vida dele eram obras das mãos de Deus. Perseverar é isso. Versículo 2: Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. Um sinal. Aquele que é filho de Deus e é íntimo do Senhor consegue enxergar sinais. Ele olha para esse sinal e ele fala: olha, tem alguma coisa errada. E aí, aquele que deu o sinal, que tem boca e fala. Amém? Aquele que dá o sinal é o que tem boca e fala. Ele diz: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó, lembra daquele encontro? Esse é o segundo momento em que eu falo contigo, Jacó. 20 anos depois, Jacó, você perseverou aqui. Você pagou o preço. Você que achava que era usurpador, foi usurpado. Você que achava que era o logrador, te lograram. Você que era pacato, que gostava de ficar nas tendas, aprendeu a trabalhar, Jacó. 20 anos se passaram, você assistindo as suas duas esposas discutindo e competindo, e você precisou se lembrar de Esaú e tudo que você havia feito. Mas Jacó, agora que você se permitiu ficar nas minhas mãos, agora que você se rendeu à minha boa, perfeita, agradável vontade, agora que você se entregou completamente para os meus planos, Jacó, pode voltar, porque agora você vai para a segunda fase. Agora você vai resolver o teu problema lá com o teu irmão. Agora você vai tocar numa ferida que ainda está aberta. E eu sei, Jacó, que estes 20 anos te ensinaram muita coisa aqui. E está te deixando mais pronto para esse encontro com teu irmão, que você logrou, que você roubou a primogenitura dele. Meus amados, deixa eu dizer algo a você. Como é bom estar nas mãos de Deus. Como é bom poder ouvir a exortação de Deus. Como é bom poder se render àquilo que Ele tem para nós, porque é a única forma de plantarmos coisas boas. É a única forma de permanecermos no caminho onde essa estação vai mudar. Sabe por quê? Porque quando perseveramos, quando caminhamos a partir do momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, preste atenção nisso em nome de Jesus. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Se você esqueceu de todo o resto, lembre-se disso. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos luz. Amém? Ele nos tira das trevas, nos traz para a luz, nos tornamos luz. Recebemos da parte do Senhor e a partir disso podemos plantar uma nova estação.
E ainda que estejamos colhendo da estação anterior, porque aquilo que plantamos certamente ceifaremos. Enquanto colhemos da estação anterior, enquanto colhemos ainda daquilo que plantamos de discórdia, de facção, de situações pendentes, vamos perseverando no Senhor e plantando coisas boas. E vamos plantando coisas boas. E vamos plantando coisas boas. Até, amados, que o cenário muda dramaticamente. Até a hora em que as coisas ruins já foram colhidas, já morreram, já se foram resolvidas, e agora o que resta é o plantio das coisas boas, para que possamos viver a semeadura das coisas boas. Agora, não há como virarmos a estação sem perseverar. Não há como virarmos a estação sem que ainda colhamos coisas ruins e plantemos coisas boas. Porque a palavra diz para nós, na continuação daquele texto de Gálatas, onde diz: não os enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. 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 Na perseverança ceifaremos. Na continuação perseveraremos. Nós precisamos entender essa realidade, amados. É perseverando que esse terreno vai mudar o fruto. É na perseverança, não é num toque de mágica. Regeneração não é sinônimo de vida perfeita e resolvida. Regeneração é sinônimo de eternidade garantida. Mas estarmos buscando o plantio das coisas boas para, ao seu tempo, a colheita das coisas boas é santificação e perseverança. Perseverança, 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 perseverança. Os anos vão se passando. Você não sabe o que você comeu. Você não sabe o que você comeu no último mês. Se eu perguntar para você o que você almoçou e jantou no último mês, talvez você nem se lembre. Mas o fato de você estar de pé aqui é porque você jantou e almoçou no último mês. Se eu perguntar para você quais foram as últimas mensagens dos últimos domingos, talvez você não se lembre, mas se você está orando, jejuando, buscando a face de Deus, é porque você ouviu essas mensagens dos últimos domingos. Se eu perguntar para você quais foram as últimas orações, as últimas leituras que você fez na palavra de Deus nos últimos 2 meses, talvez você não se lembre, mas você continua lendo e sendo renovado e sendo vivificado, porque você continua se encontrando com a palavra de Deus. A estação vai mudar, e essa é a boa nova para você nessa noite. A estação vai mudar. Se você ainda está colhendo coisas do passado, não se desespere, persevere, plante coisas boas, que ao seu tempo você ceifará. Terceiro e último, a perseverança é quando o Senhor muda o nosso caminhar. Muitas coisas aconteceram, a gente não vai se ater à continuação das histórias, dos episódios de Jacó, mas eu quero pular lá na frente, para um terceiro encontro dele com Deus. Momento em que o Senhor se encontra de forma especial com Jacó. Momento em que algo definitivamente muda a estação de Jacó. E eu oro fervorosamente para que essa estação, se ainda não ocorreu na tua vida, venha o mais rápido possível.
que a estação da colheita só de coisas boas venha o mais rápido possível na tua vida. Que de tudo aquilo que você tem plantado, você rapidamente possa colher. E eu oro e espero que sejam coisas boas, mas essa parte é tua. Na perseverança o Senhor muda o seu caminhar. Gênesis capítulo 32, há um terceiro momento em que Deus se encontra com Jacó. Esse momento é especial. O versículo 22 começa dizendo o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Aqui há muitos significados, cada palavra tem uma revelação por trás disso. É um texto muito rico, mas eu quero ir contigo a um determinado lugar aqui. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ou seja, ele mandou tudo à frente. E ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Jacó se encontra com um homem diferente, ele começa a lutar com esse homem, ele começa a vencer esse homem, e este homem, entre aspas aqui, num determinado momento, toca-lhe na junta da coxa e o deixa manco. Disse este homem, entre aspas, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondendo Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, usurpador. Então disse, já não te chamarás usurpador, e sim pai de muitas nações. Te chamarás Israel. Israel, pai de muitas nações. Jacó, você foi aprovado, você venceu. E olha o que o texto diz: pois como príncipe lutaste. E a palavra lutar aqui é perseveraste. O original da palavra lutar aqui é perseverar. Como príncipe Jacó, você perseverou. Você perseverou com o teu sogro logrador. Você perseverou com as suas 2 esposas insatisfeitas. Você perseverou com aquele que se te fez de escravo. Você perseverou e o teu nome não é mais usurpador. A tua história mudou. E a partir de agora, você será Israel, pai de muitas nações. E como se isso não bastasse, eu não sei qual é o outro país que existe até hoje que tem o nome de um homem: Israel. Israel. Afinal de contas, você quer ser abençoado? Ore pela paz em Israel. Israel, pai de muitas nações, o pai das 12 tribos de Israel, o cumprimento da promessa do seu avô Abraão, um homem que perseverou, escolheu estar nas mãos de Deus do que ir para o seu próprio caminho, que escolheu o juízo de Deus enquanto salvo. Como assim, pastor? É isso mesmo. Porque nós estamos suscetíveis à vontade de Deus. E se a vontade de Deus for nos trazer uma escola dura, é melhor nas mãos de Deus do que em qualquer outro lugar. Do que em qualquer outro lugar. Pastor, essa pandemia quando é que vai acabar? Eu não sei, meu irmão. Mas uma coisa eu sei: nas mãos de Deus você está seguro. Pastor, essa crise financeira quando que vai acabar? Eu não sei, meu irmão. Mas nas mãos de Deus você está seguro. Você está seguro. Você está seguro nas mãos de Deus. Pastor, mas pode ser que
Eu passo necessidade, pode, mas você vai passar nas mãos de Deus. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Como é que Jacó lutou com Deus e com os homens? Perseverando, amados, se calando, recebendo, dando outra face, andando a milha extra, se rendendo. Ele lutou, porque, amados, viver a vontade de Deus muitas vezes é lutar com Deus. Ou sou só eu que acho difícil viver a vontade de Deus? Lutar com homens, se calando perante homens. Se calando perante homens. Não são os mansos que herdarão a terra? Ah, pastor, mas eu vou fazer minha justiça. Cuidado para não sair das mãos de Deus. Cuidado. Eu prefiro que Ele faça por mim. Eu prefiro que Ele faça justiça por mim. Permita viver os planos de Deus. Pastor, meu casamento é uma desgraça. Será que não é plano de Deus? Para transformar em bênção. Mas ei, você vai precisar perseverar, meu irmão. Você vai precisar pagar um preço. Você vai precisar ir além de você mesmo. Pastor, eu sinto que a vida é uma miséria para mim. A hora que eu dou um passo para frente, eu dou 3 para trás. Ah, se isso te aproximar do Senhor, vale um dia na presença de Deus do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Entenda que a perseverança é o maior segredo do santo. A perseverança é o maior segredo do santo. Perseverança é o maior segredo do santo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero convidar você a se render nas mãos de Deus nessa noite.